Fala galera, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Cartas à Igreja, onde estamos estudando as epístolas, cartas que foram escritas à igreja para orientação eclesiológica de como tem que ser a nossa vida como cristãos e o coletivo de cristãos, a Igreja de Cristo Jesus. Hoje vamos terminar a epístola de 2 Tessalonicenses com as instruções final de Paulo, suas exortações e despedidas para a galera de Tessalônica. E fica para nós aqui todos esses preciosos conselhos. Por fim, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor seja divulgada e glorificada, como também aconteceu em vosso meio, para que nos livremos de homens perversos e maus, pois a fé não é para todos. Mas o Senhor é fiel e vos fortalecerá e guardará do maligno. E quanto a vós, confiamos no Senhor que não só estáis fazendo, como também fareis o que vos ordenamos. Que o Senhor guie o vosso coração no amor de Deus e na perseverança de Cristo. Você percebe como perseverança é um tema muito recorrente nas epístolas de Paulo, nas epístolas de forma geral. Perseverança faz parte desse evangelho. Eu acho interessante o comentário dele aqui, pedindo para que os irmãos em Tessalônica intercedam pelo evangelho que está sendo divulgado e pregado em outros lugares. E eu acho que isso fala muito forte de qual é o posicionamento de um cristão acerca da pregação do evangelho. Sabe, me dói o coração às vezes ver gente que é muito rápido para criticar a obra alheia e o que está sendo pregado. Eles fazem isso com muito mais frequência do que se alegrar no fato de que tem gente pregando o evangelho onde eles não estão. E sabe, a gente precisa saber, obviamente, julgar, né, os frutos e o que está sendo pregado, segurando isso, né, julgando isso conforme as escrituras. Se alguém pregar algo diferente do que nos foi entregue, isso não procede da parte do Senhor, né? Então devemos sim fazer isso, mas devemos entender o quão precioso é desde que o evangelho verdadeiro esteja sendo pregado, né, que o evangelho está sendo pregado. Então se alegrar mais na igreja do I maiúsculo e em seus avanços mesmo, né, quando pequenos, em áreas diferentes, e ter essa cultura de interceder, de orar pelo evangelho que está sendo pregado e divulgado por outras partes, né, por outros lugares, além do lugar por onde passou, onde nós recebemos. Então seja um intercessor da pregação do evangelho. E um interessante comentário dos homens perversos e maus, dizendo que, né, pois a fé não é para todos. O que esse comentário está dizendo? Está dizendo que a fé não é adequada para alguns? Não é bem isso que ele está dizendo. Ele falou mais cedo, quando falou do filho da perdição, sobre aqueles que rejeitam a verdade e escolhem a mentira. O que nós precisamos entender é que, embora a salvação esteja disposta e acessível a todos os homens, né, a escolha ainda é um fator estabelecido por Deus. Ele nos deu livre-arbítrio para decidir, interagir, e existe salvação para todo aquele que nele crer, todo aquele que crer e o confessar vai ser salvo. Existem, entretanto, pessoas que em sua teimosia, em sua, né, injustiça, conseguem rejeitar a verdade. Então, Paulo traz isso, que muitos não decidem, não optam pela fé, mas que o Senhor, Ele é fiel. E vai fortalecer também os tessalonicenses e também os guardar do maligno. Isso aqui eu acho que, né, tem um lembrete precioso também. Eu acho que muitas vezes a gente acaba insistindo muito, eu não sei vocês, eu já passei por isso na minha experiência, insistindo muito na pregação do evangelho para quem não quer nada com o evangelho, enquanto existem pessoas famintas para ouvir esse tipo de mensagem, famintas pela verdade. No Sermão da Montanha, Jesus nos ensinou a não dar pérola aos porcos. Tem coisas que as pessoas, né, demonstram seu desinteresse e desacato. Não quer dizer que a gente vai desistir de anunciar o evangelho para ela, mas eu recentemente percebi o esforço e tempo que eu gasto com algumas pessoas que já demonstraram que não querem nada com o reino de Deus, enquanto existem amigos que me fazem perguntas, né, que adorariam estar na minha casa tomando um café para ouvir mais sobre o reino de Deus, né, no lugar daquele que não quer nada com o reino. Então, eu acho que às vezes a gente tem que ser sábio em perceber que alguns, né, fizeram sua escolha e, embora não vamos desistir de pregar nem de interceder por eles, precisamos achar aqueles que estão famintos. Irmãos, nós vos ordenamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que vive de forma indisciplinada e em desacordo com a tradição que recebeste de nós. Pois vós mesmos sabeis como deveis nos imitar, pois quando estávamos entre vós não vivíamos desocupados, nem comíamos de graça comida de ninguém. Pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga para não ser um peso para nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito, mas para que nós mesmos vos dessemos exemplo para nos imitardes.
quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos que se alguém não quer trabalhar, também não coma, porque ouvimos dizer que alguns entre vós vivem desocupados, não querem trabalhar e se intrometem na vida alheia. A esses, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando em paz, consigam o próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se alguém desobedecer às nossas instruções nessa carta, observai-o atentamente e não tenhais contato com ele, a fim de que se envergonhe. Todavia, não o considereis inimigo, pelo contrário, corrigiu como irmão. O próprio Senhor da paz sempre vos dê paz de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vós. Eu, Paulo, vos cumprimento de próprio punho. Meu sinal em cada carta é assim que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Então, aqui nós temos mais uma vez o lembrete de trabalhar. Tinha muita gente de Tessalônica não querendo trabalhar, né? Acho que algumas junções, o pensamento de que o retorno de Cristo estava iminente, para que ficar gastando tanto tempo no trabalho, e outro, a igreja tinha mania de se unir, como nós vemos em Atos 1, no templo, nas casas, e que diariamente eles se uniam para partir o pão. Então a igreja vivia em muita comunhão, como é o desejo de Cristo, e nessa muita gente percebeu que filando boia num dia, filando boia no outro, o cara conseguia passar a semana comendo de graça. Mas isso é preguiça, isso não é responsável, não é coerente com esse evangelho, né, altruísta que nós recebemos. Você não quer ficar folgando em cima de ninguém. Então, Paulão aqui dá uma apertada nos desocupados e eu quero aproveitar para fazer o mesmo, especialmente para você jovem que está aqui às vezes desocupado, né? Você às vezes, na desculpa de ser estudante, passa grande parte do seu dia fazendo nada, quando você podia estar trabalhando para alguma coisa digna. Eu não estou falando só de pegar um trabalho para comer tranquilo, trabalhando com as próprias mãos, mas falando sobre estar investindo. Se você não está, às vezes, trabalhando para dar uma força em casa, pelo menos você devia estar afiando seu machado para o futuro, se preparando para coisas que vão vir. É muito triste para mim ver, às vezes, jovens que vêm conversar comigo, e pedir conselho e falar: eu tenho muita vontade de ir para tal país. Daí, beleza, você está estudando o idioma? Ah, não, ainda não, tal. Mas você está se preparando profissionalmente? Não, estou decidindo o que eu vou fazer. E aí a pessoa às vezes vem: eu tenho palavra de Deus, mas o cara não mexe um pé em direção à palavra de Deus. Obviamente, se você recebeu uma palavra para ir para algum lugar, o mínimo que você pode fazer é se preparar decentemente, sabe? Ser missionário não é sinônimo de ser vagabundo. Não é você ficar à toa agora, vivendo a custas dos outros. Não é exemplo que o Paulo nos deu. Ele mostra que ele fez isso não porque não podia fazer, mas que ele mesmo queria dar o exemplo aos tessalonicenses de como eles deveriam viver. Então Paulo trabalhava enquanto pregando em Tessalônica, noite e dia, com muita fadiga. O homem suava e ralava para ganhar o seu pão e ainda para pregar o evangelho do reino. Então nós precisamos entenda isso, jovem, de uma vez por todas. Lendo esse livro de cabo a rabo, você não vai ver o Senhor chamando uma pessoa que estava desocupada, que não estava fazendo nada. Você vai ver gente que estava trabalhando na direção contrária. O próprio Paulo, quando fariseu, era perseguidor dos cristãos. O que ele fazia, pelo seu zelo ao Senhor. É por isso que o Senhor vai, e redireciona o zelo dele, falando: Paulo, você está perseguindo eu. Sou eu que você está perseguindo. Então Paulo acorda para a realidade, mas nem mesmo ele estava parado. Então, uma coisa que você tinha que estar muito medo é se você não está fazendo nada. Isso devia te aterrorizar. Porque a vida é preciosa e você tem uma só, e só o que você faz por Cristo é o que vai permanecer. Então não gaste sua vida sendo desocupado. Gente, muito bom descansar. Descanso é bíblico, é necessário, precisa carregar as baterias, com certeza, sem sombra de dúvida. Eu amo assistir um seriadinho com a minha esposa no nosso dia de descanso, bater um joguinho de vez em quando, fazer algo divertido, mas você tem que estar descansando de alguma coisa para ser descanso. A gente não pode viver desocupado, jogando o tempo fora, como se a gente não tivesse uma missão preciosa nessa terra. E às vezes você está lá dizendo que não tem tempo para as coisas de Deus, mas a sua conta na Rito Gomes diz o contrário, meu amigo. A sua Steam te denuncia, as suas horinhas de Dota evidenciam, o seu celular, se entrar no celular e ver quantas horas você gastou em rede social, você vai ver que você tem muito mais tempo do que você imagina. Então, o que eu estou falando? Não é contra essas coisas. A gente pode aproveitar o que é lícito nas devidas proporções, com equilíbrio, sendo disciplinado, não vivendo de forma indisciplinada, porque isso não condiz com o corpo, com o corpo de Cristo, com o reino de Deus. Nós recebemos um espírito de poder, amor e também de moderação, de autocontrole, de sofronismos, como diz 2 Timóteo 1,7. Então, parte da nossa vida é saber moderar as coisas em equilíbrio. Tem uma palavra sobre isso
quer crer, então caminhar é a ênfase da mensagem. Eu não quero gastar uma hora aqui falando sobre o assunto de novo, então eu deixo a minha sugestão de assistir, mas o ponto é, sua vida é importante, não jogue ela fora estando desocupado, né? Se ocupe com o que é justo, com o que é bom e faça alguma coisa, beleza? E última orientação de Paulo, escrevendo de maneira, né, a uma igreja que ele mesmo plantou, ele é o pai dessa galera. Ele diz o seguinte, para quem está desobedecendo as instruções dessa carta, especificamente, né, parece que ele traz isso à tona na questão de quem não quer trabalhar, quer ficar comendo de graça, né? Ele diz para se afastar, não ter contato com esse irmão, quer dizer, cortar, não vamos ficar recebendo. Você quer mudar? Ó, tá aqui, tá exposto nas escrituras que seu comportamento tem que mudar, né? Você tá desacatando isso. Então, se você quiser, conversa com nós, senão tu vai parar de ficar comendo de graça. e para criar vergonha na cara, que é justamente o propósito que ele revela, né, no versículo 14, que ele diz para que ele se envergonhe. Todavia o não consideres inimigo, pelo contrário, corrigiu como irmão. Então ele está falando de uma atitude, né, que não tem como intuito simplesmente descartar o irmão, mas fazer ele acordar para a vida, não sendo tratado como inimigo, mas que ele possa ser constrangido, né? A ideia não é abandoná-lo, é dizer, ó, quando você estiver trabalhando para comer, você junta com nós para comer, né? Então parece ser muito atrelado nisso, mas nós precisamos entender que onde existe amor vai haver correção, né? Vai haver alinhamento. Amigo é aquele que fala a verdade para você. É aquele que, se você pergunta antes de sair de casa, minha roupa tá esquisita, você não quer alguém que fala assim, tá legal, você quer alguém que vai falar a verdade, tá esquisito, vai trocar, tem um pedaço de feijão no seu dente, mano, você tá com um bafo, né? Toma aqui um chiclete. Você quer ter amigos que falam a verdade para você e não gente que fica só passando a mão na sua cabeça. Igreja não é um ambiente onde a gente fica só passando a mão na cabeça dos outros, é um lugar onde o ferro afia o ferro, é um lugar onde nós somos corrigidos, né, como irmãos. Nós falamos a verdade. Eu já tomei umas enquadradas que fizeram muito bem pra mim, que me falaram, Isa, tu tá errando isso aqui, cara. E eu vou dizer o quê? Na hora, já teve momentos que na minha imaturidade eu fiquei bravo, mas depois eu fui orar sobre e pensei, meu irmão tem razão, e ele não tem motivo pra falar isso, a não ser, né, por amor, porque se ele não me amasse, não ia fazer diferença para ele se eu tô errado ou não, mas se ele me ama, ele precisa falar. Então, né, fica o lembrete que tem um jeito certo de tratar, né, essas coisas dentro das nossas comunidades, mas que nós queremos conduzir os nossos irmãos ao arrependimento. Podemos fazer isso em amor. Beleza? Você já sabe, mas não custa lembrar. Eu gostaria de saber da sua parte, né, qual foi a porção, né, das escrituras que nós abordamos hoje que mais falou ao seu coração e qual é uma maneira de viver isso praticamente, né, de maneira prática, na sua rotina. Beleza? Deus abençoe e nós nos vemos no próximo vídeo, onde vamos começar a ler uma nova epístola.